Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, programa que a cada semana aborda temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos e desafios dos povos indígenas em nosso estado. Quais os principais problemas que eles enfrentam, as principais demandas dessas comunidades e qual o papel do cidadão e dos poderes na luta pela preservação dos direitos dos povos originários. O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, convidamos o deputado estadual Ricardo Arruda, a secretária adjunta dos povos indígenas Rosilene Guajajara e a representante da Coordenação de Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão, Marcilene Guajajara. Obrigado por aceitarem o convite. Deputado, a gente sempre começa o programa Contraplano com quem está à esquerda aqui, mas eu vou pedir licença ao senhor para que a gente possa começar primeiro com a Rosilene, para falar um pouco da situação, Rosilene, dos povos indígenas do Maranhão e a partir de dois fatos que aconteceram nesse ano de 2023. O primeiro deles, a criação de um inédito Ministério dos Povos Indígenas. O segundo dele, quase ao mesmo tempo, o massacre ou a crise humanitária, na verdade, que a gente viu, o mundo tomou conhecimento do povo Yanomami, lá em Roraima. Esses dois extremos revelam o quê? Qual é a situação dos povos originários hoje no país? Então, hoje a gente vive num contexto a nível nacional, histórico. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar a importância da criação desse Ministério dos Povos Indígenas. É um momento algo extremo, importante para os povos. Que tem uma maranhense. Que tem uma ministra, indígena maranhense, uma Guajajara da terra indígena Araribóia, que é motivo de muito orgulho ter uma grande guerreira, uma mulher potência, de referência, que hoje é uma inspiração, um orgulho muito grande para todos os povos indígenas, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil. E que através do Ministério dos Povos Indígenas vão estar pautando todas as políticas voltadas para os povos, questão territorial, educação, segurança. Então, todas as políticas dos povos indígenas vão estar pautadas no Ministério dos Povos Indígenas hoje, a nível nacional. Talvez essa criação desse ministério sinalize justamente um momento de mudança, daquilo que se estabeleceu com essa crise humanitária do povo Yanomami. Talvez sejam dois extremos, mas um que aponte uma perspectiva e um que aponte uma situação que até então, e principalmente nos últimos anos, a gente via que os povos indígenas sofriam bastante. A questão do povo Yanomami foi algo revelado a nível nacional que deixou todo mundo impressionado. Há muitos anos, acredito que esse povo vivia nessa situação crítica, falta de assistência à saúde, assistência de tudo. Então, com a criação do Ministério e a Sônia ministra, veio à tona, e o governo, vale ressaltar a importância do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que veio à tona, mostrar a nível nacional do que estava acontecendo com o povo Yanomami. Pegou todo mundo de surpresa, pois esse povo estava numa situação crítica, uma situação tão tal que hoje é uma crise humanitária do povo Yanomami. Então, se esse povo, se não tivesse acontecido essa mudança de governo, esse povo ia estar sendo totalmente extinto da história do povo, dos povos indígenas. É uma crise que veio totalmente, que deixou aí todo mundo causa revoltação na população, na liderança. E a Sônia, como ministra, fez de tudo para imediatamente tomar as medidas providências com relação a esse povo. Eu queria lançar essa mesma pergunta para a Marcilene, retomando essa pergunta que eu fiz à Rosilene, como é que a gente poderia, então, dentro desses dois episódios, contextualizar a situação dos povos indígenas no nosso país atualmente, Marcilene?
Como é que a senhora vê isso? Eu vejo isso assim como um desrespeito, né? Desrespeito aos povos indígenas. Fazer uma complementação na fala da Rosilene, né? Com a criação desse ministério, se caso, ao contrário, né? Se o presidente não fosse eleito, né? Não fosse criado esse ministério, hoje o povo Yanomami ia desaparecer, né? Porque na situação que eles se encontraram agora, nesse episódio, né, que todo o Brasil viu a situação deles, que foi um caso de emergência mesmo, né, da saúde, entrar para lá para tentar reverter esse quadro deles, né, mas mesmo assim a gente perdeu muita criança desnutrida, né, muitos adultos desnutridos por falta de atenção à saúde. E eu vejo isso como é como se os indígenas não tivessem nenhum valor para a sociedade não indígena, né? Um desrespeito total com os povos originários de todo o Brasil, né? Então, assim, a gente, quanto indígena, quanto movimento indígena, a gente se depara com situações que é muito difícil, né? Porque se a gente não vê um governo que apoia essas causas, né? Se for um governo, ao contrário, nossos direitos, as nossas ideias, eu acho que isso só traria mais consequências piores. Não só na região lá do povo de Yanomami, lá, né? Mas eu acho que também trazer uma realidade também para o Maranhão. Né? Não tampar como é que diz? O sol com a peneira, dizer que está mil maravilhas aqui no Maranhão também, que não está. O Maranhão também passa pela mesma situação. Tem território aí também que precisa que as políticas públicas entrem lá dentro, né, que melhore a qualidade de vida, tanto na saúde, na educação, na proteção, né, na economia deles também ali. Então, eu vejo isso como desrespeito total. Deputado, o senhor, ao tomar posse, o seu primeiro pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o senhor fez referência aos povos indígenas. Por quê? O objetivo dessa fala foi justamente dar visibilidade para a problemática indígena do nosso estado. A gente que é do interior, que acompanha a realidade dos povos indígenas, eu particularmente sou do município de Grajaú, onde existe uma população indígena bastante numerosa, não só em Grajaú, mas em toda aquela grande região. Ao longo do tempo, nós vivenciamos as problemáticas que os povos indígenas enfrentam. E existe, Fábio, uma visão distorcida por parte da sociedade com relação ao indígena. De um lado, algumas pessoas acham que o indígena é indolente, é improdutivo, alguém que é um peso para a sociedade carregar. Outros acham que o indígena deve viver isolado ou vive isolado, ainda caçando de arco e flecha. Alguém folclórico, né? Exatamente, aquela imagem folclórica com relação ao indígena. E ambas as visões, elas são equivocadas. O indígena nem é aquele ser isolado, apesar de que existem tribos isoladas no estado, exemplo dos Alaguajá, e também não é um fardo a ser carregado pelo Estado. O que se percebe ao longo do tempo é justamente uma ausência de políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Ou seja, eles querem a inserção deles na sociedade, obviamente respeitando os modos de vida que eles têm, políticas públicas que tenham realmente essa interface com o modo de vida do indígena, que não se pode imaginar que uma política pública que vai ser implantada para um não índio vai ter a mesma repercussão junto ao povo indígena. Vocês têm que ser políticas públicas construídas com base na cultura do indígena, no modo de vida do indígena, na forma de produzir do indígena. E o que a gente percebe ao longo do tempo é exatamente essa ausência de políticas públicas. Então, a ideia daquele pronunciamento foi justamente dar visibilidade para a problemática indígena do Estado. Ainda bem que aqui no Maranhão nós não temos uma situação de gravidade extrema, como aquele observado no território Yanomami, mas existe sim carências na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, como ficou bem demonstrado por meio dos episódios recentes de agressões contra os povos indígenas. Então a ideia daquela fala foi trazer esse tema para o debate estadual. O deputado falou sobre políticas públicas. A senhora é secretária adjunta, né, dos povos indígenas aqui no estado. Qual relação isso se estabelece? Que políticas públicas o estado tem trabalhado nesse momento para essas comunidades? Olha, ainda há muito que ser avançado, né? Na área eu começo destacando pela educação. A educação hoje ela é de extrema importância para os povos indígenas. Então, o primeiro passo dado pelo governo estadual
foi a criação, o reconhecimento dos diretores indígenas dentro das aldeias, dentro dos territórios. Então, isso foi um passo de extrema importância para os indígenas. E, a partir daí, está aí bolando há muitos anos a categoria e reconhecimento, que é um sonho imenso dos professores, que vem há muitos anos trabalhando com contratos temporários. Fui professora há 15 anos, diretora na gestão, né, da escola, dentro do território, e vi o quanto nossos professores indígenas têm feito essa reclamação. Né, o não reconhecimento, de fato, dessa questão, né, o reconhecimento de sua categoria. Então, eu vejo, senhor deputado, que há muito o que fazer ainda na área da educação. Muitas escolas precisam ser reformadas, construídas. Temos aí alunos que ainda não estão frequentando porque não tem estrutura. Gostaria de destacar, assim, esses pontos na área da educação, que é os avanços que está tendo, né, mas ainda há muito o que se fazer pelo nosso governo estadual. E, enquanto secretária adjunta, vou estar acompanhando as ações, fazendo as articulações, buscando parceria, trazendo as demandas necessárias de urgência para o nosso governador, né? E na área da segurança, tem que ter um trabalho mais presente na questão de segurança aos indígenas. Ainda é um problema grave? Ainda é um problema, a gente vê isso, né? É uma realidade que está aí para todo mundo ver. Os marginais não têm medo de entrar numa aldeia e matar um indígena, isso está acontecendo, todo mundo viu. Então... E essa violência se deve a quê, principalmente? Olha, há vários fatores, assim, que a causa, né? Eu vejo mais também, tem a questão de preconceito também, de ver um indígena ali numa cidade, um indígena... Então, existem alguns fatores que a gente pode destacar que causa também. Não é só demarcação disputa de terra também, territorial. De terra. Pessoas realmente que às vezes têm raiva do indígena, vê um indígena ali na cidade fazendo uma compra e aí acaba que tem uma juventude também que pode se envolver com o alcoolismo. Então, isso também pode ser um dos fatores que pode estar ocorrendo esses assassinatos, né, essas ameaças. E hoje também a gente tem acompanhado lideranças sendo ameaçadas. Por quê? Porque luta e defende seu território. Então, isso é inadmissível. Então, a gente muito preciso focar muito mais nessa questão da segurança dentro dos territórios. E uma outra pauta também importante que eu gostaria de destacar no governo Flávio Dino, né, que veio a criação do Estatuto, né, do Estadual dos Povos Indígenas. E no governo Flávio Dino, né, teve também, abriu espaço para o diálogo, principalmente para o movimento indígena, ouvindo as lideranças. Então, isso foi muito importante, né, essa conquista que teve no Estado, né, no Estado do Maranhão. E agora, nesse novo governo, né, o Carlos Brandão, ele também tem dado também essa oportunidade. Um fato que tem hoje, foi criado, né, uma secretaria adjunta dos povos indígenas. Então, isso é muito importante para os indígenas do Maranhão. E a gente sabe que o maior problema hoje dentro dos territórios é estrutural. Não tem acesso para as aldeias, tem aldeias que não têm saneamento, né, que precisa também ser trabalhada muito nessa questão estrutural. Né? Eu queria também colocar a Marcelene nessa conversa, Sim. até para que ela possa falar. A Coapima é uma coordenação que articula várias comunidades, vários povos indígenas do Estado. Como é que ela se relaciona, ouvindo a causa, ouvindo a pauta desses povos, com os poderes que estão aqui presentes, por exemplo? Qual a importância do diálogo, de entender justamente essas demandas e como é que se dá esse diálogo da coordenação com os poderes? Hoje, a coordenação das organizações de articulação dos povos indígenas aqui no Maranhão, que é a Coapima, muito me orgulho de dizer que esse ano ela completa 20 anos, né, de luta, de resistência também. Eu acho que eu destaco as primeiras portas abertas para diálogo com o poder público, né, com nossos representantes
tanto deputado federal, deputado estadual, né, com as prefeituras, foi no ano de 2015 para cá, que a gente vem tentando ter esse diálogo mesmo aberto, né, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma interferência de outras pessoas falarem por nós, né? E para nós, de 2015, a gente conquistou esse espaço, né? O governo Dino abriu para nós esse caminho e hoje está dando continuidade. E quando a gente ouve, né, uma liderança relatar para nós, né, que a gente roda por todo o território, né, a gente conhece a realidade de cada povo, é por isso que eu estou falando, né, que há muito o que fazer. As políticas de verdade ela tem que entrar nos territórios. Né? Nós temos hoje 17 territórios, 11 povos, né, e com exceção os autodeclarados que estão aí também, brigando também por política pública, brigando também para que seus territórios sejam reconhecidos e demarcados, né? Nós temos povos que vivem em contexto urbano também, são outros povos. Nós temos os povos aqui de recente contato e povos isolados. Então, cada povo que a gente tenha contato com eles, são uma política pública diferente. Por exemplo, você não vai implementar uma escola lá no território Auá, né, da maneira que nós ensinamos Guajajara, não. E você tem que ter uma outra metodologia. Então, não criar uma política pública padrão, mas sim uma política pública diferenciada para cada povo. A minha realidade hoje não é uma realidade lá do Grajaú, não é uma realidade de Barra do Corda, somos todos Guajajara. Por né? isso, os povos indígenas. Dos povos indígenas, né? Mas a gente teve com um governador que ele falou que tem um modelo de escola, né? Para os povos. Será que o modelo de escola que ele tem para oferecer é adequado aos povos indígenas? Não, né? Eu acho que tem que conhecer a realidade, né? Tem que descer para os territórios e conhecer o que realmente eles precisam, de que forma que eles querem ser ensinados. Eu acho que o caminho, acho que é esse, né? Muito obrigado, a gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa aqui no Contraplano, é um instante só. O Contraplano está de volta aqui pela sua TV Assembleia. No programa de hoje estamos discutindo os direitos e desafios dos povos originários do Maranhão. Os nossos convidados, o deputado estadual Ricardo Arruda, a secretária adjunta dos povos indígenas Rosilene Guajajara e a representante da Coordenação de Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão, Marcilene Guajajara. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa articulação do diálogo, né, entre os poderes, entre os próprios representantes dos povos indígenas. Eu queria começar esse segundo bloco com o senhor, deputado, perguntando, existe alguma agenda da Assembleia, ou mesmo do senhor, no sentido da defesa, da luta pelos direitos dos povos indígenas? É algo que ainda pode ser construído? Quando eu assumi o mandato, uma das primeiras bandeiras que eu passei a defender, uma das prioridades do meu mandato é justamente a defesa dos povos indígenas. Pelas razões que eu já expus, pelo distanciamento que eles têm com relação à sociedade, pela necessidade de políticas públicas vinculadas aos povos indígenas. E o que a gente percebe são avanços importantes, tanto em nível federal, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, que nós temos o privilégio e a satisfação de ter uma ministra maranhense, no caso a ministra Sônia Guajajara, a iniciativa do governo do Estado também, de dotar na estrutura do Estado de uma estrutura vinculada a essa problemática, ou seja, voltada para essa problemática, inclusive permeia várias pastas. A gente percebe da parte do governador Carlos Brandão essa sensibilidade também que já foi demonstrada em nível federal. E a intenção é manter esse diálogo vivo na Assembleia, trazendo as problemáticas que envolvem os povos indígenas. Por exemplo, recentemente eu estive na aldeia Cricati, aliás, na aldeia São José, na terra indígena Cricati, trouxe algumas demandas, principalmente relacionadas à situação das escolas. Estive com o subsecretário Anderson Lindoso, ele inclusive já mandou uma equipe lá à terra indígena para fazer o levantamento da situação física dessas escolas. Então a ideia e a intenção nossa é manter um diálogo e um debate permanente com relação à temática indígena. Já foi trazida aqui para casa também a questão da violência, do crescente de violência enfrentada nas terras indígenas, já pautei esse tema aqui na casa. E a intenção é
cultivar e manter esse debate constante na casa, nos manter sintonizados às necessidades das terras indígenas, manter contato constante com as lideranças, com as entidades representativas, como é o caso da Coapima, e fazer com que essas reivindicações, essas demandas e anseios da população indígena reverberem aqui no Parlamento e possam também sensibilizar o Executivo para que se dê solução a esses problemas. Então, essa é uma das pautas prioritárias do meu mandato, até pela vinculação que eu tenho com uma região que tem uma população indígena bastante expressiva, e nós pretendemos manter esse diálogo constante com as entidades representativas, com as lideranças indígenas e fazer com que essa discussão possa sempre ser uma pauta permanente aqui no Parlamento. Rosilene, a gente já falou bastante, todos vocês falaram da ministra Sônia Guajajara. Qual a importância para os povos indígenas do Maranhão de ter uma mulher, uma indígena, uma maranhense como ministra, né? E, além disso, que diálogo a secretaria, no caso, a Secretaria Adjunta dos povos indígenas aqui do Estado, já estabeleceu com o Ministério dos Povos Indígenas? Eu fui nomeada recentemente, minha nomeação saiu a partir do dia 6 de abril, mas já tinha uma secretária, que era a Edilena Cricati, que estava como adjunta e já vinha tratando, junto com o governo do Estado, diretamente com a ministra Sônia, as pautas, e também eles elaboraram o planejamento, o plano operacional da secretaria, fizeram essa tratativa com a Sônia, né? Como eu cheguei agora, minha nomeação, né, saiu recentemente, e estou aí com a missão de dar continuidade, né, esse diálogo diretamente com a Sônia, fazer uma agenda em Brasília, fazer essa conversa com o Ministério, né, pautando as prioridades, as ações que vão chegar para a Secretaria das demandas prioritárias de dentro dos territórios. Então, já vinha acontecendo esse diálogo, né, juntamente com o governo, o governador e a ministra Sônia Guajajara. E na pessoa da Edilena Cricati, que era a secretária antes de eu chegar de ser nomeada. Para os povos indígenas é muito importante essa representatividade, especialmente aqui do Estado, por se tratar de uma maranhense, por se tratar de uma indígena, uma mulher, né? Que é muito difícil de você ver. Olha, falar de Sônia Guajajara é falar, né, de uma mulher que dá orgulho para todos os povos, né, uma referência hoje enquanto mulher, liderança, que saiu aqui do estado do Maranhão e hoje está aí com essa grande missão, né, com o Ministério, sendo ministra, é algo renovador, né, muito importante para os povos. E eu vejo que, de fato, como conhecedora da luta, né, sempre lutou para garantir os direitos do seu povo. E hoje, enquanto ministra, eu acredito que tem muito que avançar ainda. Ela tem um desejo muito grande de ver realmente as ações e as políticas públicas sendo implementadas dentro dos territórios do seu povo. Marcelene, recentemente a ministra falou que uma das prioridades do Ministério dos Povos Originários é resolver a questão de demarcação de terras, né? O quanto que isso é um problema ainda para os povos indígenas aqui no Maranhão? Olha, mesmo esse desejo, né, que a gente tem hoje, que aqui no Maranhão, como eu falei, né, que o Maranhão é o mundo, vamos dizer assim, é o Maranhão mundo, que aqui todo tipo de indígena hoje estão se autodeclarando, né? E aí, para nós aqui, nós temos hoje o maior problema que a gente está enfrentando, né? Tem a desintrusão da terra indígena Cricati, que também já tem 20 anos que vem nessa luta para ser que a FUNAI tira os invasores de dentro. Nós temos porquinhos, né? Bacurizinho também está passando por esse processo de revisão também. E aí, quando se fala que hoje a prioridade da ministra é demarcar as terras indígenas, a gente sabe que tem 13 aí, né, só no ponto do presidente Lula assinar, né, para que esses territórios sejam demarcados, mas ainda há muitos. A gente sabe que para demarcar um território indígena demanda muito recurso, né?
E pelo fato de a gente ter sentado com a Joênia tem pedido também um apoio para os movimentos indígenas, não só estadual e regional, mas a nível nacional, que tente pressionar o governo, na onde for, para que demanda o recurso para a FUNAI, para que possa estar acontecendo essa demarcação dos territórios. A Joênia é que está à frente da FUNAI. É que é à frente da FUNAI e que hoje não tem recurso suficiente para fazer a demarcação de todo o território que está sendo demandado nesse momento. É um desafio muito grande que a ministra está enfrentando, né? Mas eu creio que até daqui a 4 anos a gente consegue ter algum resultado positivo de pelo menos essas 13 terras sendo demarcado para nós, assim, eu acho que será um de grande vitória, né? Porque desde dos governos anteriores a gente não teve nenhuma terra indígena demarcada mais aqui no Brasil. E a gente tem esperança que essas 13 elas tenham conseguido ser demarcado. Deputado, e o senhor tem um projeto de resolução legislativa que concede uma medalha Manuel Beckmann, que é a principal honraria aqui da Assembleia Legislativa, à ministra Sônia Guajajara. Exatamente. Na verdade, é um reconhecimento do Legislativo pela personalidade que Sônia Guajajara representa hoje. Imagine que a Sônia é uma pessoa que venceu as estatísticas, eu costumo dizer isso, uma pessoa que venceu as estatísticas. Imagine, mulher, indígena, de origem humilde e conseguiu ascender tanto profissionalmente. Sônia Guajajara ela é formada em letras, com pós-graduação em educação especial, ou seja, uma professora, uma educadora, é técnica de enfermagem também. Então, quer dizer, profissionalmente ela conseguiu ascender, saiu da situação, digamos assim, de vulnerabilidade social que ela enfrentava e ascendeu profissionalmente, e ascendeu principalmente enquanto militante e liderança indígena. E é interessante observar, Fábio, que a Sônia, hoje ela tem uma visibilidade aqui no país, conferida principalmente do ano passado para cá, mas internacionalmente ela já é uma personalidade extremamente respeitada pela participação nos fóruns internacionais, pela defesa do meio ambiente, pela defesa da população indígena. Então já é uma personalidade que já tem uma trajetória consolidada enquanto liderança indígena. Para tu teres uma ideia, ano passado ela foi escolhida como uma das 100 personalidades mais influentes do planeta pela revista Time. Então você imagine, uma indígena, mulher, oriunda da terra indígena Araribóia, lá no município de Amarante, conseguir ganhar essa projeção. Então, é um reconhecimento justo que a Assembleia faz, a ministra Sônia, eu tive o orgulho de ser o autor dessa proposição. Já tem data para? Ainda não tem data, nós contactamos com a assessoria da ministra, estamos aguardando a agenda dela, que é bastante extensa. Mas vai ser uma satisfação muito grande recebê-la na Assembleia para conceder essa honraria, porque a Sônia é uma pessoa que, na verdade, a atuação dela orgulha e honra todo o Estado. Então, nada mais justo que o Poder Legislativo reconhecer a importância que a Sônia Guajajara tem para o nosso Estado. Rosilene, eu queria mudar um pouco o assunto para falar sobre pandemia da Covid-19, né? Que a gente sabe que uma das populações que foi mais atingida em todo o Brasil foi a dos povos indígenas, né? Aqui no Maranhão, como é que foi esse momento de pandemia? E hoje a gente já tem um quadro bem melhor do que foi nesse período? Hoje, a gente, dentro dos territórios, a gente tem observado que deu uma melhorada, né, na questão das pessoas infectadas pelo Covid. Mas bem no início foi bem difícil, né? Todo mundo ficou assustado com essa questão, dessa pandemia que estava aí matando todo mundo. E aí os povos indígenas também, sempre valorizando seus medicamentos tradicionais, isso contribuiu muito também. E enquanto a vacina chegasse dentro dos territórios, né? Enquanto a vacina não chegava, os indígenas estavam aí usando seus medicamentos, usando suas plantas medicinais. E ajudou muito também, né? E assim, foi um grande desafio, né? Foi muito assustador para todo mundo, para as lideranças, né? Para a própria equipe de saúde, mas todas as populações, a vacinação conseguiu, né? Chegou em todos os territórios e as populações indígenas conseguiram a sua vacinação. E hoje a gente tem analisado que dentro dos territórios, todo mundo imunizado, deu sim uma melhorada, graças a Deus, né, dentro das aldeias. A gente não vê mais indígena internado, né, por falta de Covid, sim, Se me permite complementar, Fábio,
no período da pandemia de Covid, eu era secretário de administração do município de Grajaú. Então a gente esteve acompanhando e um pouco à frente também dessa questão do enfrentamento da Covid. E nessa época, os territórios indígenas devem ser uma lição de consciência. Eles isolaram os territórios, isolaram o acesso de não índios ao território, e isso possibilitou que a pandemia não chegasse com tanta força nas terras indígenas. Então, foi uma demonstração de consciência, principalmente naquele momento que havia aquela discussão sobre isolamento social ou não, os indígenas tomaram a iniciativa e isolaram os territórios, ou seja, se isolaram para evitar que a doença chegasse em seus territórios. Então, foi assim, uma demonstração de consciência fantástica por parte dos indígenas. E eu tenho certeza que isso contribuiu bastante para que fosse menos grave a situação da pandemia nos territórios indígenas. E uma das primeiras pessoas até que tomou a vacina foi a Fabiana, né? Sim. Que também é uma representante dos povos indígenas, né? Então, houve uma prioridade, pelo menos em nível estadual, Marcelene, do ponto de vista de colocar também os povos indígenas como prioridade, Sim. né? O que me parece que não foi tanto na política nacional, né? No enfrentamento. Com relação à Covid aqui no Maranhão, o primeiro desafio que teve foi aquela fake news que o presidente soltou nas redes sociais. Quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Então, o movimento indígena desceu para, mesmo no período bem crítico, né, o movimento indígena desceu em alguns territórios, né, para conscientizar aquelas populações a tomarem vacina. Inclusive, a gente desceu na região de Grajaú, ali no Brabo de Jinipá, vindo para o Cujuruá, por aquele território ali, toda a gente andou, né, conscientizando o povo que viesse tomar as vacinas, porque eles não queriam. E até então ainda tem pessoas assim, que resistem a essa vacina, nunca tomaram ainda, né, por conta disso ainda. E aí, quando a gente andou nesses territórios, né, começou a falar, e aí que eles começaram a aceitar mais ou menos, né, mas hoje acredito que alguns territórios, sim, todos os indígenas estão vacinados. Na nossa aldeia mesmo, no caso nosso aqui, nós temos 7 ainda que não querem se vacinar, nunca conseguiram tomar a sua vacina. Não é porque não tem, porque eles resistem realmente. Né? E aí quando a Fabiana vem para cá, para São Luís, que ela toma a primeira dose, né, que repercute muito também, aí os indígenas começam a acreditar, não, vamos tomar porque ela tomou, não aconteceu isso com ela e vamos... E aí assim veio acontecendo. E complementar na fala do deputado, quando os indígenas tiveram a iniciativa de isolar seus territórios, isso foi bem interessante, porque também a barreira sanitária da FUNAI também contribuiu muito com isso, né? Alguns territórios, eles ficaram ali impedindo a entrada e saída dos indígenas para os povoados, e lá na nossa aldeia a gente tomou uma atitude de escolher uma pessoa, e você imagine, com a população de quase de 500 pessoas, 92 famílias, uma responsabilidade que você de entregar o dinheiro para ele no povoado comprar, né? Então, assim, a gente escolheu uma pessoa para sair, para fazer a compra, trazer todo um alimento para aquele povo que estava ali. E uma coisa boa, assim, que a Covid veio, que trouxe para nós também, foi o despertamento na produção do próprio alimento dos Tenente Rara. Né? Isso também assim, tem contribuído muito, né? Que também avançou muito, porque a gente já não via mais, né, os próprios indígenas já produzir seu próprio alimento, mas trazendo da cidade para a aldeia. Então, com a Covid, isso alavancou novamente de fortalecer a sua comida tradicional. Isso para nós assim, foi um ponto positivo nesse sentido, né? Embora que foi negativo para muitos, mas nesse ponto, assim, acredito que todos os territórios hoje estão de novo valorizando seu alimento tradicional. Há pelo menos alguns males que vêm para bem, né? É isso. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o último bloco do Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo os direitos e desafios dos povos originários no Maranhão. Estamos recebendo o deputado estadual Ricardo Arruda, a secretária adjunta dos povos indígenas Rosilene Guajajara e a coordenadora do Coapima, Marcilene Guajajara. E eu queria recomeçar esse terceiro bloco de novo, falando com você, Marcilene, com a senhora, sobre um aspecto que, na última resposta que a senhora falava sobre a questão da vacinação dos povos indígenas, sobre as redes sociais, sobre as mensagens, no caso de que a vacinação, né,
poderia até transformar a pessoa em jacaré. Como é que as comunidades, os povos indígenas têm lidado com essas novas tecnologias, né? E de que forma isso pode ser um problema do ponto de vista dessas fake news, né? Não só no aspecto do ponto de vista da pandemia, mas como todas as outras que podem chegar ao conhecimento. Com relação a essas novas tecnologias que estão hoje avançando, é por isso que hoje o movimento indígena pensou, né, como vem muitas fake news para os territórios indígenas, de estar formando os seus próprios comunicadores indígenas. Hoje nós temos a mídia índia aí, né, que bomba e toda hora é lançando, aí tem o outro programa chamado Choquei Parente, também a cada semana é uma informação ali que é produzido por indígena, né, coordenado por indígenas. E aí a Coapima também não tá diferente hoje, né? Hoje nós estamos formando agora 40 jovens, né, nessa área da comunicação, né, de como divulgar uma informação, de como trazer essa informação, né, utilizar esse equipamento ao nosso favor. Porque às vezes quando a gente faz uma entrevista, a gente já viu muito aqui na Mirante, a gente faz uma entrevista, né, mas as pessoas usam aquela entrevista não ao nosso favor, mas e de alguma forma distorcer aquela informação que a gente está falando ali. E as pessoas que estão do outro lado da câmera vão entender que quem é o errado de toda a história é os povos indígenas. Então, nesse sentido, a gente está pensando de estar formando nossos próprios comunicadores indígenas, né? A gente já tem indígena jornalista aí já se preparando nessa justamente para tentar reverter um pouco essas questões das fake news dentro dos territórios indígenas. Deputado, o senhor também tem um projeto de lei que visa o reconhecimento, né, da festa do Moqueado como patrimônio cultural imaterial do Maranhão. Por que esse projeto? Primeiramente, eu acho que é interessante explicar para os nossos telespectadores o que é a festa do Moqueado ou festa da menina moça. É um rito de passagem dos povos guajajaras das meninas para a idade adulta. Ou seja, quando elas são apresentadas à sociedade indígena como se fosse uma festa de debutantes, digamos assim, a grosso modo comparando. Mas é a apresentação das meninas à sociedade indígena. É uma tradição secular dos povos guajajaras que passa de geração em geração, que envolve toda a comunidade. Se você um dia tiver a oportunidade de participar da festa, você vai ver que desde os anciãos, os mais idosos, até as crianças, todos participam da festa. E ela tem todo um ritual, todo um rito. Ela começa no final da tarde, vai até determinada hora da noite. Pela manhã, as meninas retornam no início da manhã, quando está amanhecendo. Então, ela tem todo um ritual. E é interessante que a gente possa criar mecanismos para que se possa preservar essa cultura, que tem uma força cultural, uma força muito grande perante as comunidades indígenas, mas é preciso dar esse reconhecimento, para que o Estado conheça e valorize essa prática cultural. Então, o objetivo desse projeto foi dar essa visibilidade, para que o Estado passe a conhecer, assim como o Bumba Meu Boi, assim como o Tambor de Crioula, assim como tantas manifestações culturais importantes que o Estado tem, passe também a festa da menina moça figurar entre essas manifestações. Até para que nós possamos pensar em políticas que garantam essa preservação. Os indígenas, muito sabiamente, eles têm mantido isso ao longo do tempo. Mas é importante que a gente crie cada vez mais mecanismos para que essa tradição se perpetue e possa realmente ser levada adiante. Então, é uma festa muito bonita, lindo o ritual e que merece ser conhecido e respeitado. Eu convido até o telespectador a acompanhar pelo YouTube algumas reportagens que a TV Assembleia já fez, deputado. Sobre o tema, exatamente. Sobre o tema, a TV Assembleia Pode já fez acompanhar. algumas reportagens sobre o tema e realmente Isso. é muito interessante. Então, convido os telespectadores para acompanhar as matérias e também para, quando tiver a oportunidade de estar na região em que é realizada essa festa, também conhecer presencialmente. Isso. Rosilene, falando em cultura, né, essa preservação da cultura indígena é algo que preocupa até do ponto de vista, assim, se percebe ao longo do tempo muitas dessas tradições serem perdidas, se tem uma preocupação com essa preservação ou ainda se consegue preservar? Olha, com relação esse momento, a cultura indígena, hoje é motivo de preocupação, né? A gente tem visto aí alguns relatos pelos próprios nossos mais velhos dentro dos territórios, pois a cultura ela vem também tendo uma modificação, né? E quando se fala da festa da menina moça,
ela não é igual em outros territórios. A festa da Mina Moça da região Pindaré e Caru, a festa começa pela manhã, o dia todo mundo cantando e termina no dia seguinte. E pela fala do deputado, ele fala assim, da região que ele conhece, começa geralmente à tarde, né, deputado? E lá nas outras regiões não, começa pela manhã, pintar as meninas e começa a brincar o dia todo, né, de festa. E assim, e amanhece, todo mundo cantando. No dia seguinte, né, vem a questão da distribuição do angu, que a gente fala. Mas assim, a gente tem uma ideia de fortalecer, né, por isso que tem hoje um envolvimento muito grande da juventude, né, a gente vê o interesse muito grande por parte dele de aprender cada vez mais. Os cantos, né, pois os cantos também ele tem um significativo muito grande, né, porque nem todos os cantos a gente pode cantar, tem os horários de cada canto indígena. Então tem essa beleza da cultura indígena, né, a importância de praticar sempre a festa da Mina Moça, né, e levar isso para a geração futuras, porque hoje é uma alegria muito grande quando tem uma festa de uma menina moça. Os povos indígenas comemoram também a festa da criança, que é como se comemora o aniversário daquela criança. Então, começa das crianças. Quando a criança completa 1 ano de idade, já tem uma festa. Tem uma festa prevista para junho, inclusive da minha neta. A primeira festinha dela, a festinha do muquiado que vai ter das crianças. Então, é importante priorizar, valorizar a questão da cultura, para que ela nunca venha se perder, né? E sempre dar essa visibilidade também da importância da cultura indígena. Pego a fala do deputado, quando ele fala de dar visibilidade, porque muitos não conhecem, né, senhor deputado, o significado de uma festa da Mina Moça. Então, para nós, para os indígenas, tem um significado muito grande. E talvez até os próprios comunicadores, né, possam ser também aqueles que vão registrar de alguma forma, com o olhar da comunidade, essas festas, esses aspectos mais culturais de cada comunidade, de cada etnia. Falando no aspecto cultural, Marcelene, até para o telespectador que está acompanhando a gente, né, e que durante muitos anos se falava do dia 19 de abril como o dia do índio, né, e de um tempo para cá passou a ser o dia dos povos indígenas, né. Por que dessa mudança de nomenclatura? Qual a importância de se pensar não como era antigamente, como já vinha desde muito tempo, como o Dia do Índio, passa a ser atribuído a uma nova denominação, uma nova nomenclatura, né? Para que o telespectador possa entender melhor. O que isso representa até para os povos indígenas? É bem interessante essa pergunta, Fábio. É que ao longo das histórias, né, que quando eu digo assim, hoje é o dia do índio, eu acredito que todo dia é nosso dia, né, todo dia é o dia do índio. Mas para a sociedade, né, essa questão aí que o dia do índio só era o dia 19 de abril, reconhecido só pelo dia 19 de abril. E quando ocorre essa mudança para nós, né, até alguns indígenas também acho estranho, né? Porque já se acostumou, o dia 19 é o dia do índio, então vamos brincar só o dia do índio. Então de lá para cá as coisas elas vêm mudando. E aí para nós assim eu vou dizer que é um processo histórico, né? Nessa nova mudança, né? E eu acho que a Semana Indígena, a Semana dos Povos Indígenas para nós, eu acho que ela não comemora só o dia do índio, mas sim eu acho que comemora, né, as conquistas, né, que a gente vem conquistando. Né, a gente vem também, eu acho que mostra também hoje um novo horizonte para a sociedade não indígena em relação aos povos indígenas hoje, né? E aí eu me preocupo muito nessa questão hoje, da questão da cultura indígena, porque hoje em alguns territórios, vou falar no nosso território, é que a gente só temos praticamente 2 anciões que conhecem de toda uma cultura. Esses 2 anciões se perdendo, para nós acabou ali. Por quê? Porque a juventude que está vindo hoje não se interessa muito bem para aprender. Hoje a gente tem os grupos de juventude, que alguns estão ali aprendendo, mas não vai aprender tudo. É que nem a Rosilene falou,
há significado de canto, há canto que pode cantar meio-dia, há canto que pode cantar só pela manhã. Então, todo esse significado a gente tem que estar repassando. E quem conhece daí são os nossos anciões hoje. Meu sogro ele disse para mim, aprende comigo quando eu estou vivo. Eu estou aqui para ensinar vocês. Né? Agora, quando eu fechar meu olho, quem é que vai ensinar vocês? Quem é que vai dizer para vocês que está certo, que está errado? Então, se a gente tem essa preocupação assim, da cultura, ela vir não desaparecer totalmente, né? Mas todo um conhecimento que eles têm, que traz lá dos antepassados até aqui, a gente não vai dar continuidade, a gente não vai estar sabendo como foi que iniciou lá uma cultura indígena. Mas de alguma forma isso tem ficado registrado? Sim, é registrado, né? Os nossos comunicadores hoje, a gente tem um fotógrafo aqui no Maranhão já, né? Que já está formado já nessa área, ele tem acompanhado todo do início, desde a caçada até o final do muquinhado, como é que faz todo um processo, né? Então a gente tem muito arquivo, né, guardado sobre isso, as histórias, né? De entrevista eles, né? De como é que começa. Então tudo isso a gente tem hoje guardado nesses arquivos, né? E pelo menos a gente está registrando. Isso é bem interessante. Bom, a gente está assim, caminhando para a reta final do nosso programa. Eu queria deixar 1 minuto para cada um de vocês, o senhor e as senhoras, fazerem as considerações finais sobre esse momento, começando com o senhor, deputado. Fábio, uma satisfação muito grande estar aqui participando do programa, trazendo esse tema tão importante e numa data simbólica, quer dizer, um período simbólico, que é o dia que se comemora o Dia dos Indígenas, dos povos indígenas. E o que eu queria deixar registrado aqui, Fábio, é a importância que os povos indígenas têm para o Maranhão. A importância histórica na formação histórica do Estado, a importância que eles representam, a importância cultural que eles têm também, a importância do ponto de vista ambiental. Se nós observarmos a questão dos territórios ainda protegidos do Estado, os recortes protegidos de vegetação, a maior parte deles estão concentrados nas terras indígenas. São os guardiões da floresta. São os guardiões, né? da floresta. Então, eles têm várias funções importantes no Estado e essas funções têm que ser reconhecidas. Então, é importante que nós façamos essa reflexão, nós tenhamos a noção dessa importância e trabalhemos, tanto enquanto parlamento, quanto enquanto sociedade, quanto cidadãos, para respeitar e preservar os nossos povos indígenas. Obrigado, deputado. Rosilene? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade. É uma grande honra estar aqui, ao lado do nosso deputado Ricardo Arruda, que a gente vai precisar muito também, né, ter essa conversa enquanto secretária, né, o parlamento. E agradecer aqui a presença da Marcilene, que é a coordenadora da Coapima, do Movimento Indígena. E gostaria de dizer que o Estado está aberto, né, para atender, ouvir as reivindicações das populações indígenas, e a Secretaria vai estar acompanhando, a gente está aí fazendo o monitoramento, acompanhando as ações, atendendo as demandas que vão estar chegando para a Secretaria, de algumas ações emergenciais que estão aí, que é uma grande reivindicação das lideranças, tanto da parte da educação, da parte de proteção. Tem aí o trabalho muito lindo dos guardiões da floresta. Então, o desafio é grande, mas o governo está trabalhando para atender as demandas que estão chegando. E a gente está para monitorar e acompanhar as ações e fazer com que as políticas públicas venham, de fato, acontecer dentro dos territórios, atendendo os anseios da população indígena aqui do nosso estado. Obrigado. Marcilene? Acho que primeiramente agradecer a todos os meus companheiros que estão na mesa aqui comigo, né, a minha parenta, né, que muito me orgulho de estar hoje também aqui na sede POP, né, como a segunda indígena adjunta dos povos indígenas aqui no estado do Maranhão, né, ao lado do deputado, você também. E só agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui e dizer que os povos indígenas têm muito a ensinar para a sociedade indígena, não indígena ainda. Né? Principalmente na questão da solidariedade, né? Da compaixão, pelo bem viver, não só dos povos indígenas, mas pelo bem viver de toda a humanidade. E é só isso, minhas palavras. Eu agradeço por essa tarde maravilhosa estar com você. Muito obrigado. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença dos nossos convidados. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.